diante do Senhor, por meio da sua misericórdia. Podemos ouvir a sua palavra, podemos nos alegrar no Senhor. Rafael, desculpe interromper. Está muito baixo para mim, o meu som está no máximo. Tem como aumentar o seu? O Simão também está baixo? Agora você falou, melhorou, mas estava muito baixo. Eu acho que eu vou subir um pouquinho aqui o microfone, então. Tá, obrigada. De nada, irmã. Qualquer coisa, se ficar ruim, os irmãos avisam, tá? Como eu estava dizendo, realmente é um privilégio estarmos diante da palavra do Senhor e nós pedimos para o Senhor abrir nosso entendimento, né? Oramos para o Senhor abrir nossos olhos, nossos ouvidos, concedendo da sua graça. Novamente eu gostaria de orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, vamos ver aqui Gênesis 37, mas o que nós mais desejamos, Senhor, é ver a tua glória nesses versículos, nesses capítulos que vamos ler, e que o Senhor realmente venha nos iluminar os olhos, vem, Senhor, revelar mais de ti, mais da tua pessoa, através da tua palavra nesse momento, Senhor. Queremos nos render aos teus pés e pegar esse momento para que o teu Espírito venha, Senhor, atuar em nossos corações, venha, Senhor, nos iluminar e nos guardar, nos levando a ser trabalhados por ti, segundo a tua misericórdia e a tua graça. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos iniciar então no capítulo 37 de Gênesis. O capítulo 37, ele já muda um pouco em relação ao que estava, né? Estávamos falando aqui da genealogia, né? Em Gênesis 36, vimos sobre Jacó, sobre Esaú, e aqui inicia-se uma nova sessão. Uma sessão em que se fala em vários capítulos através da experiência de José e dos filhos de Jacó, né? Irmãos, é uma grande história, uma história de grande revelação da palavra. E José também, nós vemos a expressão de Cristo, né? Vemos uma tipificação do Cristo que viria, já estava prometido nas eras, e o Senhor estava mostrando algumas características, né, do viver, daquilo que o nosso Senhor passaria, e a experiência que ele teria quando viesse aqui na Terra, né? Então, realmente, irmãos, é um momento maravilhoso, são capítulos assim, cheios de graça e misericórdia, podemos ver muito a mão do Senhor no seu trabalhar. Vamos falar sobre, inicialmente nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, depois vamos falar sobre José sendo uma tipificação de Cristo, e vamos falar também sobre a soberania de Deus, tá? Exposta também nesses capítulos, né? Nesse capítulo 37. Então, iniciando aqui com Gênesis 37, habitou Jacó na tenda eu vou na verdade ler subindo um ruído, né? Quando fala, deixa eu tentar tirar o microfone aqui. Ficou melhor agora? Sem o fone de ouvido? Muito melhor. Então tá ótimo. Vamos ver então agora, iniciando o Gênesis 37, tá? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando ele fala que essa história de Jacó, ele está querendo dizer que essa história dos filhos de Jacó, da descendência de Jacó. Tá? Tendo José 17 anos, engraçado que esses 17 anos aqui, José, né, ele viveu os primeiros 17 anos da vida dele com o seu pai, né? E os últimos 17 anos de Jacó foram vividos com José, lá depois, no Egito.
Então, esse número 17 aqui, ele é significativo também, né? São mais um motivo para nós vermos a soberania de Deus, que Deus está no controle de tudo, acompanhando todo o caminhar desse servo de Deus, né? Então, lendo o versículo 2. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia más notícias deles a seu pai. Então ele delatava seus irmãos, né? Provavelmente seus irmãos faziam algo de errado e ele trazia essas notícias para o seu pai. E o seu pai, Israel, amava mais a José que a todos os seus filhos. Então isso era claro, todos percebiam isso. Nós vemos novamente na família de Abraão, né, na descendência de Abraão, essa questão da preferência, essa questão do tratamento diferente entre um filho e outro, que infelizmente aconteceu com eles e é negativo, né? Trouxe consequências negativas em vários momentos e nós vemos novamente aqui ocorrendo também. Então aqui o versículo 3, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Então nós vemos aqui José sendo tratado de forma diferente. Desculpa, irmãos, só para ajustar aqui. Sendo tratado de uma forma diferente, né? Os seus irmãos percebendo isso, eles odiaram, tinham ciúmes. Então nós vemos a atitude deles aqui. Nós vamos falar depois um pouquinho mais sobre isso. Tá? E não podiam falar pacificamente. Então eles já não conseguiam, né, ter uma situação pacífica entre eles, né? Jacó ele fez um manto real para ele, não era um simples manto. Esse manto ele prefigurava, inclusive, o governo real de José no Egito, porque, né, nós vemos aí o Senhor também, pela sua soberania, já mostrando para eles o que aconteceria, mas eles não entendiam, né? E agiram aí com ciúmes, com ira, com inveja sobre a vida de José. E aqui no versículo 5 começa chega uma situação que vai se tornar incontrolável para eles, aí, inaceitável para eles. José começa a falar sobre o sonho. José teve um sonho e já logo de cara o relatou a seus irmãos, porque ele ainda era imaturo, né? Ele não conseguiu esperar e pensar, entender o que significaria, também não percebeu que aquilo poderia aflorar mais ainda a ira dos seus irmãos, e os seus irmãos o odiaram ainda mais. Tá? Então aqui ele contou os sonhos, eu vou pular essa parte, né? Aliás, eu vou ler também, estou lendo de forma rápida para não ser muito cansativo, né? Tem muitos pontos aqui importantes, mas eu quero buscar, né, diante do Senhor, ser prático aqui, porque nós nunca conseguiremos esgotar os assuntos, né? Então, o que é importante é nós vermos a Cristo, nós termos a manifestação do Senhor nessa palavra, né? E não ficar se atendo a tantos detalhes, né? Mas eu vou ler, então, adiante. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e novamente ele referiu aos irmãos, quer dizer, ele não estava percebendo que os irmãos estavam muito irritados com ele. Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Versículo 11. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, nós vemos uma reação diferente dos irmãos e do pai, né? De Jacó, de Israel, aqui.
ele considerava aquilo consigo mesmo, ele já estava percebendo que havia algo diferente, que Deus estava planejando algo diferente. Provavelmente ele percebeu isso, mas os seus irmãos não. E como foram os irmãos, o 12, como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos e o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Então, Israel enviou, né, enviou a José, né, para visitar seus irmãos. E ele ficou, né, aqui no versículo 15, ó, e um homem encontrou José que andava errante pelo campo, e ele perguntou, o que procuras? Então aqui nós vemos um ponto importante, que eu vou destacar depois, acho que eu vou fazer só uma leitura primeiro, depois eu vou destacar alguns pontos importantes para ser mais prático, né? Mas então ele andava errante, isso é importante, gravem isso, ele andava errante aqui pelo campo, então ele perdeu tempo com aquilo, porque ele não achava os irmãos dele. Daí ele falou que procurava os irmãos, e esse homem indicou para ele, lá em Siquém, que era um perigo lá, nós vimos a situação anterior, lá de Gênesis 34, em Siquém, o que aconteceu, e ele estava sozinho, ele era novo, né? De acordo com os estudiosos, ele tinha 15 anos, né? Então, estava correndo risco. De hoje o viram e eles, versículo 18, de longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Então aqui nós vemos que os irmãos já estavam colocando em prática aquilo que já estava chegando num ponto, né, de não só ser uma ameaça, mas queriam mesmo matá-lo. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Essa cisterna, na época, é como se fosse um formato de garrafa, né? Então ela começa fina embaixo e ela vai aumentando. Então era um lugar perfeito para se prender uma pessoa, porque a pessoa não conseguiria sair de lá. E quando ela estava vazia, lógico, seria possível essa pessoa ficar lá, né, sem poder sair, poderia morrer lá. Versículo 21. Mas Rubem, ouvindo isto, livrou das mãos deles e disse, não tiremos a vida. Não lhe tiremos a vida. Rubem aqui entrou, tentando tomar liderança, tentando salvar o seu irmão, né? Como ele disse aqui, ó. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. E disse para o livrar deles a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José, a seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas, vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, Judá aqui tentando salvar, tentando ajudar também, né? De que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemos-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, né? Pode ver como fala muito de irmão, para mostrar esse relacionamento, né? Que eles eram irmãos, estavam fazendo isso contra o próprio irmão. A nossa carne, seus irmãos concordaram. Versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Então Rubem, né, ele tinha intentado, a intenção dele era voltar e salvar seu irmão, e aqui no versículo 29, Rubem voltou à cisterna, e eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes, e voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Então ele, a princípio, ele tinha sido líder aqui, tentando salvar, tentando ajudar seu irmão, mas ele não sabia nem o que fazer, não conseguiu manter-se, né? Manter sua decisão de salvar seu irmão, não soube o que fazer aqui, nem para onde ia, porque ia ter que prestar as contas com seu pai. Então eles tiveram que fazer algo aqui, né? Mataram um bode e molharam no sangue, tá? E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-a levar a seu pai e lhe disseram, achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho.
um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então, Jacó rasgou suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entrementes, os diamitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Quem conhece a história aqui, mais adiante, e os irmãos conhecem, sabem, né, da manifestação aqui, da soberania de Deus, que tudo isso estava debaixo do propósito de Deus, né? Então nós vemos essas reações deles, essas tramas todas aqui acontecendo, e nós ficamos de boca aberta, como seria possível isso, mas nós vemos que o Senhor estava cuidando dele, né? E o Senhor estava cuidando principalmente do seu plano e da sua vontade. Como nós já falamos anteriormente, o Senhor é soberano e tem sua vontade, né? E ele cumpre a sua vontade, independente da ação do homem, né? Lógico que ele permite que o homem compartilhe da sua vontade, que também faça parte da sua vontade, cooperando com ele no cumprimento da sua vontade, mas a sua vontade sempre, né? A sua palavra não volta vazia, a sua palavra se cumprirá. Aqui alguns pontos aqui, né? Uma coisa interessante, que no fim, né, José, que era a causa da desunião entre eles, José ele uniu toda a sua família novamente, né, e com amor, após passar por uma experiência. Então ele não chegou àquele ponto do sonho que ele chegaria, ele não chegou assim do nada, ele foi trabalhado por Deus através da experiência de Deus, experiência com Deus, levou a ser, né, o príncipe, a reinar, né, a manifestar o reinado da glória do Senhor na vida dele. E, assim, uma coisa interessante, né, dessa situação toda em que ele estava, quando ele foi jogado na cisterna, o capítulo 42, ele mostra o sentimento que eles tiveram naquele momento, né? O capítulo 42, versículo 21, diz assim, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados. Isso aqui foi quando eles estavam lá com José lá no Egito, e descobriram, né, que estavam lá prestes a descobrir que era o irmão dele, aquele governador. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vivimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Versículo 22, respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Então, aqui nesse versículo 42, no capítulo 42, nós vemos um pouco do que eles sentiam naquele momento. Nós vemos que José estava angustiado, né? Ele tinha aquela angústia, é claro que ele estava angustiado, né? Vimos a angústia da alma, e eles viram isso. Eles viram que ele estava angustiado, que ele tinha uma angústia, né? Um sofrimento, uma tensão, um temor muito grande do que iria acontecer com ele, porque ele era inocente, ele tinha... ele tratava tudo aquilo de forma inocente, ele não percebia que estava deixando seus irmãos com ciúmes, seus irmãos estavam agindo daquela forma, ele não percebia. Ele ainda era muito imaturo, né? E falava aquelas coisas, falava dos sonhos, sem perceber o que estava fazendo. E aqui ele diz, né? O sentimento que eles tiveram lá naquele momento, quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. E Rubem dizendo também que ele tinha pedido para que isso não acontecesse, né? Então isso é interessante, eles reavaliarem esse momento aqui que nós estamos lendo agora. Então vamos agora abordar, eu creio que é o ponto mais importante dessa palavra, dessa consideração aqui de Gênesis 37, nós vermos José como um tipo de Cristo. Tá? Então fazendo algumas comparações. José, ele foi objeto do amor do pai dele. Cristo é objeto do amor do pai.
de Deus, Pai. E o que dizer, né, sobre a humilhação que José passou? Ele foi vendido como escravo. Ele que era o povo escolhido de Deus, ele que era parte, né, da tribo de Israel, né, um dos filhos de Israel, filho querido de Israel, ele estava sendo vendido como escravo, foi humilhado, sofreu muito, muitas injustiças na vida dele. Ele morreu, né, em si, né, ele passou por a experiência de morte da sua alma, né, no sentido de sofrimento da sua alma, né, sendo levado à morte como Cristo, né, no sentido figurado, no caso de José, né, e Cristo no sentido real, levado à morte de cruz, com todo o seu sofrimento, o nosso Senhor passou. Por fim, após essa experiência de morte que José teve, morte figurada, e a experiência de morte real do corpo, né, que Cristo teve, nós vemos a exaltação de Cristo e a ressurreição de Cristo, e também a exaltação de José, que ele foi exaltado, e Cristo foi exaltado à glória de Deus, à destra de Deus. Então, nós vemos essa comparação assim impressionante, né? Aquilo que o Senhor já estava mostrando na vida de José, da pessoa de Cristo. E seus irmãos? Eles agiam como os judeus da época de José, né? E odiavam José até a morte, assim como odiavam a Cristo até a morte, até a ponto de levá-lo à cruz. João capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Você vê algo na vida de José que se refere a esse versículo aqui? Né? Ele estava com seus irmãos, e os seus não o receberam. E o Senhor Jesus experimentou isso. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Não reconheceram como filho de Deus, nem como rei de Israel. Também é uma experiência que os irmãos de José, né, não reconheciam o reinado, né, o que estava para acontecer com José. Eles não viram a glória, não estavam vendo a sua glória, como no versículo 14 aqui de João. E o verbo se fez carne, de João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas aqueles que, né, não viram, né, não receberam, os seus não receberam, eles não viram a glória, glória como do unigênito do Pai. E ele era cheio de graça e de verdade. José, ele não estava dizendo mentira, ele estava dizendo a verdade. O Senhor também é a própria verdade, cheio de graça e de verdade. É a própria graça de Deus. José, ele persistiu. José, ele foi persistente. Assim também o Senhor, ele não recuou, ele não hesitou diante dos sofrimentos e diante daquilo que estava planejado. No caso de José, diante dos sonhos. Ele fez confissão, boa confissão, ele não se ocultou, né? Jesus, ele veio e mostrou Deus aos homens, e por isso que eles o odiavam. José também revelou quem ele seria, e eles odiavam também assim. Agora uma comparação aqui em Mateus 21 com Gênesis 37, a comparação de Mateus 21, versículo 38, Mateus 21, versículo 38, que é a parábola dos lavradores maus, tá? E eu também estou abrindo aqui em Gênesis 37 para ler na sequência. Então aqui nós vemos, primeiro, vou entrar aqui em Gênesis 37, versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo numa dessas cisternas, e diremos,
um animal selvagem o comeu e vejamos o que darão seus sonhos. Então eles disseram que matemo-los. Olha aqui, capítulo 21, versículo 38 de Mateus. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então nós vemos aqui também, na experiência de Cristo, que Cristo foi esse, o filho, o herdeiro, que foi até os lavradores, foi enviado pelo Pai, com a intenção de que a meu filho respeitarão, né, dizendo, como no versículo 37, sendo que nessa parábola o pai dizia: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, o mataram, né? Vendo que era o herdeiro, agora vamos e matemos. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Que morte, né? Que entrega, que maravilha. Nós vemos na experiência de Cristo a salvação dele e sua obra na cruz, né? Nós podemos louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, que tudo estava planejado e sendo mostrado anteriormente para nós, para que nós pudéssemos conhecer aquilo que estava revelado por ele, né? Qual era a sua intenção, qual era o seu desejo, e aquilo que seria a expressão de Cristo, quando Cristo viria, se manifestaria a nós, né? Seria como o envio do Pai aos lavradores, né? E ele foi exaltado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele foi exaltado à destra do trono de Deus. E o homem lhe deu o lugar mais baixo, né? Uma outra questão aqui, o homem lhe deu o lugar mais baixo na terra, mas Deus lhe deu o lugar mais elevado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E agora, veremos um pouco sobre a questão dos pensamentos, né? A diferença entre os pensamentos dos homens e os pensamentos de Deus. Porque os irmãos de José não entendiam, né? E não pensavam de acordo com o propósito de Deus, né? Também porque lhes faltava revelação, lhes faltava o Espírito de Deus, mas também lhes faltava temor de Deus. Sendo que nós vemos que Israel considerava aquilo no seu coração. Então eles tinham, com certeza, a consciência para mostrá-los, né? E tinha a palavra, a história da sua família, né? Do seu pai, seu avô, seu bisavô, e todos aqueles que seguiam a Deus e serviam a Deus, eles sabiam que ele era um povo de Deus, né? Que eles eram um povo de Deus. Mas eles não tinham temor, né? Não tinham temor. E a ponto de fazer essa maldade tremenda com seu irmão. Mas isso tudo estava, né, como nós vamos ver ainda um pouco mais para frente, sob a soberania de Deus, debaixo da soberania de Deus. Então, a vinda de Cristo aqui na Terra, né, falando sobre essa situação aqui dos pensamentos, ela revelou o verdadeiro estado do coração do homem. Ela era para mostrar o verdadeiro estado que estava o coração do homem. Pensa comigo, né, em relação a isso. Veja que os judeus, eles revelaram quem eles eram naquela situação. Eles revelaram o que estava no coração dele. Foi um grande conflito que eles passaram assim que eles tiveram Cristo aqui na Terra. Foi um grande conflito. José também trouxe esse conflito para os seus irmãos, porque incomodava-os. Porque eles sabiam que eles tinham uma percepção que era algo diferente, que era algo especial, né? E aqui, né, o capítulo, vamos ler João capítulo 9, versículo 41. João capítulo 9, versículo 41. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Dizendo para os judeus, para os fariseus. Se vocês fossem simplesmente cegos, se vocês simplesmente não enxergassem nada, vocês não teriam pecado. Mas vocês estão vendo a mim, estão vendo as obras, e vocês fecham seus olhos para não ver. Vocês
tapam seus ouvidos, tapam seus olhos para não ver. Vocês não querem a revelação de Cristo. Então nós vemos três situações aqui. Nós vemos aqueles em que recebem a revelação de Cristo, aqueles que viram a Cristo, aqueles que viram a pessoa de Cristo, a sua obra, receberam como Senhor e Salvador e vivem na sua presença e consideram o Senhor diariamente em sua vida, querem viver em sua presença. E nós vemos aqueles que fecham seus olhos para Cristo. E nós vemos aquele que simplesmente não vê, simplesmente pela sua ignorância, porque ainda os seus olhos não foram abertos. Eles estão andando, errantes, enganados, cegos, mortos nos delitos e pecados. É diferente daquele que sabe e não quer ver, não quer enxergar. Ele percebeu, mas ele não quer. Ele fecha seus olhos, fecha seus ouvidos, ele não quer ver. É como na situação dos irmãos de José aqui. E isso é o que o mundo faz hoje. O mundo não é somente cego. Não, mas ele rejeita Cristo espontaneamente, né? Por livre vontade. Tem aqueles, logicamente, como eu disse, aqueles que são cegos porque andam enganados pelo inimigo de Deus, né? Eles estão aí segundo o curso desse mundo e o Senhor os chama, né? O Senhor os chama, aqueles que são escolhidos dele virão aos seus pés e se todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós vemos aqueles que se fecham, né, que decidem fechar os olhos para Cristo, decidem negar o Senhor. Agora capítulo 15, versículo 22. Fala assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então aqui, novamente, o Senhor fala, inclusive ele complementa no versículo 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Olha o 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como o meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Então, quem avalia a experiência, vamos supor que uma pessoa que não conheça a história, né, de Jesus e vá a ter o primeiro contato, né, a pessoa ela vai achar aquilo simplesmente uma injustiça, como fizeram isso. Ela não consegue perceber que aquilo estava diante do propósito de Deus, não é? Porque estava escrito, estava determinado, estava sob a soberania de Deus. Né? Mas nós consideramos isso e sabemos que era o propósito de Deus e que era necessário que Cristo padecesse por nós. Que o Senhor entregasse por nós e fosse à cruz, né? Para que nós tivéssemos a remissão do pecado. Pelo seu grande amor, nós recebemos a sua graça, a sua misericórdia. Mas aqueles que o rejeitaram, o pecado deles persiste, porque sabendo que era Cristo, sabendo quem ele era, eles o rejeitaram e o mataram. Né? Assim como os irmãos de José fizeram com ele figuramente, levando e querendo a sua morte. Só não ocorreu por misericórdia de Deus, porque isso estava nos seus planos. Agora uma outra questão, e ainda eu vou tentar aqui ser mais prático, para dar mais oportunidade ainda para os irmãos, já vão se preparando aí para poder complementar a palavra aí, né? Complementando aqui, né? Então, dando continuidade aqui, uma questão é a soberania de Deus, versus, né? Também considerando diante da vontade do homem e também a questão do livre-arbítrio, né? Irmãos, nós vemos, né? Se nós formos considerar a situação toda, olhar tudo ao nosso redor,
nós só vemos caos, não é? Não é isso que você sente também? Você olha a situação atual, vamos falar da situação atual que estamos aí, né? No meio de uma pandemia, né? Nós vemos caos para todo lado. Caos político, caos econômico, caos na saúde, caos, agora falando de forma geral, caos na sociedade no geral, na mente das pessoas, nos sentimentos das pessoas. Nós vemos caos na cultura, nós vemos caos a todo o nosso redor, na educação e assim. E aí nós podemos olhar para tudo isso e desanimar e achar que é como se fosse um trem desgovernado, sabe? Algo que está indo aí para o fundo do poço e ninguém está no controle. Irmãos, não é assim que a palavra nos mostra. Não é isso, né? Não é isso que está acontecendo. Vamos elucidar isso através de Atos 17, versículo 26. Atos 17, capítulo 17, versículo 26. Ele fala assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Irmãos, então nós vemos aqui que o Senhor, ele fixou os tempos previamente. Ele estabeleceu os tempos e os limites da sua habitação. Ele tem tudo segundo o seu propósito, tudo planejado, tudo traçado, os dias previamente estabelecidos. Só que nós podemos olhar para tudo isso, e aí é uma outra consideração, e falar assim, então se é assim, né, qualquer coisa que aconteça ou façamos, tanto faz, porque tudo está debaixo do mover dele, da intenção dele, né? Ou nós somos como marionetes na mão dele, alguns podem dizer. Ele fica nos tratando, né? Fazendo cada coisinha, nos levando a cada coisa como marionetes sendo conduzidas, e também não é a realidade disso. Então essa é uma questão que já há muito tempo é discutida, né? Entre os filhos de Deus, e tantos consideram essa questão. Mas a palavra de Deus, irmão, deve ser considerada, né, quando nós consideramos e estudamos ela diante da graça do Espírito de Deus, nós devemos entendê-la que nada se contradiz, né? Pelo contrário, a palavra toda se confirma. Ela deve ser considerada ao todo e não somente uma parte dela. Então Deus realmente, ele nos permite ter, né? Nós poderíamos falar muito sobre isso. Eu também não tenho, né, tanta qualificação para falar muito sobre esse assunto, né, irmão? Nem me preparei tanto, não é o objetivo aqui de falar sobre essa questão toda, mas, que é uma questão grande, mas nós podemos dizer resumidamente que Deus tem o seu plano, sim, tem a sua vontade estabelecida, tem o seu propósito, os dias estabelecidos, tudo debaixo do seu controle, irmãos. Tudo debaixo do seu controle. O momento que estamos, tudo que acontece em nossa vida também, falamos de forma individual, está sob o seu controle. Isso é ponto pacífico. Ele é soberano. Agora, ele permite que a nossa vontade faça parte do seu plano. Ele permite que nós tenhamos a nossa vontade e que nós não sejamos nulos ou simplesmente passivos em tudo isso. Não, ele quer que nós sejamos ativos, que nós façamos parte, colaboremos com ele e cooperemos com ele no cumprimento da sua vontade. Agora, e se não fizermos isso? Como os irmãos de José, por exemplo, que agiram contra a soberania, contra o propósito de Deus, naquele momento podemos dizer que agiram contra, que queriam matar José. O que acontece? Deus cumprirá o seu propósito independente disso. Porque o que o homem faça positivamente para colaborar, tentando ajudar, como foi o caso de Abraão, nós vimos tantas vezes que Abraão tentou ajudar Deus, fazendo coisas, nós vemos muitas tentativas de fazer o seu, em Isaac, nós vemos em Jacó, nós estudamos sobre isso. Também tentando fazer coisas, também não mudou muito.
né? Não mudou nada. E em muitos casos, até na maioria, eu creio, só complicou mais. Porque também Deus não precisa da nossa ajudinha. Mas Ele quer que nós colaboremos com a sua vontade. Nesse sentido. Não no sentido de ficar tentando dar uma ajudinha para Deus, entenderam? E isso entra a questão do livre-arbítrio também, que se fala muito sobre o livre-arbítrio. Agora pensemos nessa palavra livre-arbítrio. Você considera que você pode livremente arbitrar, decidir as coisas na sua vida? Vamos supor, vamos dizer que você não está considerando aqui que você tem temor a Deus, tal, que se você se preocupa, então você não faria isso porque você não quer que seja assim, você quer que a vontade de Deus esteja sendo cumprida na sua vida, certo? Mas vamos dizer que não seja assim, vamos dizer que você quer fazer isso ou fazer aquilo. Será que um homem tem livre-arbítrio, né? Então sobre esse aspecto, eu gostaria de falar para os irmãos, eu digo que nós não temos esse livre-arbítrio, porque livre-arbítrio seria você livremente decidir as coisas. Você pode, por exemplo, você tem algo que impeça você? O livre-arbítrio seria uma coisa assim, uma pessoa decide, mas eu decido, eu faço isso, faço aquilo, e nada pode me impedir. Será que é assim? Será que os planos que as pessoas fizeram lá no final de 2019 para se cumprir em 2020, será que elas tinham controle sobre tudo isso? Deu para ver claramente que não se tem um livre-arbítrio, né? Tem coisas exteriores que podem acontecer, que nos impedem de fazer aquilo que nós achamos que queremos fazer, que devemos fazer, e também tem coisas interiores, nós temos dificuldades interiores, nós temos dificuldades em nós, né? Nós temos a lei do Espírito da vida que atua em nós, mas também nós temos a carne, né? A lei do pecado e da morte que atua em nós, como Paulo disse, desventurado o homem que sou, não faço aquilo que quero. Quer dizer, você tem até vontade, até quer fazer isso, mas não consegue. Então, nós vemos que nós temos essa dificuldade, né? Nós não temos assim esse livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Não é assim. E nós, como filhos de Deus, nós também temos temor do Senhor e não pensamos dessa forma, graças a Deus. Né? Nós colocamos debaixo, e devemos colocar, se não o fazemos, nós devemos colocar debaixo da vontade de Deus tudo aquilo que nós pensamos, que nós queremos, né? Para que Ele faça a sua vontade em nós, né? Para que aquela que é a nossa vontade também esteja também de acordo com o seu propósito. E não esqueçamos que o propósito de Deus é algo muito maior do que coisinhas pequenas que nós falamos que é a vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus que eu tenha esse carro ou aquele carro? Será que é a vontade de Deus que eu... Sabe, irmão? São coisas pequenas. Quando nós falamos de vontade de Deus, de soberania de Deus, de plano de Deus, nós estamos falando de algo muito grandioso. Nós estamos falando do seu propósito eterno, de salvação do homem, de restauração do homem, de transformação nossa, de glorificação nossa, de trazer o seu reino aqui na terra, de estabelecer, né, definitivamente a sua vontade aqui na terra. É algo muito maior. Tá? Então, isso tudo, irmãos, nós vemos que nós devemos passar por transformação para que nós façamos, para que nós andemos segundo a sua vontade. Deus é soberano, mas Ele vai nos levar a uma transformação segundo a sua vontade em nossa vida. O que nós havemos de passar, o que nós havemos de experimentar, nós nos sujeitamos debaixo da sua vontade, e as coisas que acontecerão, às vezes, cairão numa decisão errada nossa. Às vezes tomamos decisões erradas, fora da vontade de Deus, ou às vezes até de acordo com a vontade de Deus. Ele permite que nós cometamos algumas falhas para que aprendamos também, né? E nós vemos aqui na história de José também isso, né? Nós vemos que o Senhor é soberano, estava no controle de tudo, e José foi trabalhado. Ele foi trabalhado por Deus, né? Ele começa como alguém imaturo, alguém que fica se gabando dos seus sonhos, contando os sonhos para todos, sem perceber o que estava acontecendo, o que estava causando, pouca percepção do ambiente, da situação que estava. Ele era até moralmente bom, mas ele era imaturo e até
podemos dizer até que ele era mal educado, né? Com seus irmãos lá e ficar se gabando, ficar agindo dessa forma, talvez, né? Possamos entender dessa forma também. Mas no final, José é reconhecido por todos, e o seu sonho se cumpre, né? Por todos ele é reconhecido como alguém fiel, alguém que tem o Espírito de Deus nele, alguém que tem a revelação, Deus está com ele, e nós vemos essa história gloriosa, maravilhosa, Cristo sendo representado na vida dele. Vendo alguém muito sábio, né, com uma sabedoria muito grande, alguém leal, honesto, alguém que você pode confiar, corajoso. Então José foi transformado, irmãos. Assim como nós estamos sendo transformados de glória em glória. Eu vou acrescentar mais um pouquinho aqui, né? Colocando alguns pontos da soberania de Deus sobre a vida dele, né? Nós vemos a soberania de Deus no favoritismo de seu pai, isso também é a soberania de Deus. Nós vemos a soberania de Deus no fato dele vaguear por Siquém, dele ficar vagueando lá, porque isso fez com que demorasse um pouco o encontro dele com os irmãos, até chegar no ponto de, logo depois de ele ter sido jogado na cisterna, seus irmãos estavam comendo, daí chegaram os comerciantes, então foi bem naquele momento. Se ele tivesse sido muito rápido, talvez não daria tempo, talvez não seria essa situação, talvez eles teriam tramado outra coisa. Então é também soberania de Deus o fato de ele estar vagueando por Siquém, sem saber onde estavam seus irmãos, esse atraso. Os comerciantes ismaelitas que estavam passando por lá também é soberania de Deus. Eles passaram no momento certo. A interferência de Rúben também foi soberania de Deus, porque senão ele teria sido assassinado. A venda de José por seus irmãos também é soberania de Deus. E nós vemos no fim, né, lá em Gênesis 50, Gênesis capítulo 50, olha lá comigo, né? Gênesis capítulo 50, versículo 20, nós vemos a percepção de José sobre tudo isso, que é glorioso, né? Esse versículo aqui é glorioso, é maravilhoso. Ele fala assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Que maravilhoso, irmãos. A gente vê a soberania. Vou ler de novo. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Tá vendo? Aí tem a vontade deles. A vontade deles foi intentar, fazer o mal contra José. Mas Deus o converteu isso em bem, porque estava de acordo com seu propósito, com seu plano. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Só depois que eles foram entender. E não é assim na nossa vida também? Nós vemos as coisas acontecerem, nós não sabemos por que acontecem, mas no fim nós vemos Deus fazendo sua vontade, Deus cumprindo a sua vontade. É assim, irmãos, é isso que é a questão da soberania de Deus. As coisas acontecem, nós decidimos aqui, decidimos ali, erramos, acertamos, mas no fim nós vemos que tudo está debaixo do seu propósito, debaixo da sua soberania, e nós vemos que a sua vontade é eterna e ela se cumprirá e se cumpre em nossa vida. Louvado seja o Senhor, né? Estou vendo aqui algum ponto aqui importante para finalizar. Amém. É isso mesmo, irmão. Acho que nós podemos só ler Romanos capítulo 12, versículo 2. Que é um versículo já conhecido nosso, mas nós devemos sempre tê-lo em mente, né? Ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. José tinha experimentado? Ainda não. Ele precisou passar pela transformação, passar pelo processo que ele havia de passar, para experimentar diante de Deus a sua vontade. Nós também estamos passando para experimentar a vontade do Senhor, né? Um dia manifestaremos sempre a glória do Senhor, né? Hoje ainda temos
dificuldades, momentos em que nós erramos, mas o Senhor está trabalhando em nós, nos levando a cumprir o seu propósito, né, a estar de acordo com seu plano soberano, né, seu agir soberano, graças ao Senhor, que as coisas não estão em nossas mãos, e também as coisas não estão perdidas, não estão descontroladas, pelo contrário, estão nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem complementar.